Olá pessoal, saudações de luz, aqui quem fala é o Áureo e hoje vou responder uma dúvida que é a seguinte: existe demônio no umbral? Existe? Enfim, isso é uma pergunta muito séria, muito importante, tá? Eu acho que é uma ótima questão e talvez a maior parte das pessoas não saibam o que eu vou mencionar aqui nesse vídeo. A gente ouve por algumas religiões, né, essa palavra, né, demônios e tudo mais, né, como se existisse uma figura diabólica, maligna, né, de chifres e alguma coisa, né, que controlasse ali o mundo infernal, o umbral ou qualquer coisa do tipo. Com o passar do tempo, algumas religiões, algumas linhas mais espirituais passaram a esclarecer, não, existem infradimensões onde os desencarnados vão para lá e tudo mais, e, enfim, são seres como nós e vivem ali sofrendo, tá, bacana, tá? Só que a questão é a seguinte, nas infradimensões, eu gosto de enfatizar as infradimensões, porque não é, quando se fala umbral, tende a soar como se fosse uma realidade única, né? Mas da mesma forma que existem dimensões superiores, inúmeras, existem dimensões inferiores, cada uma com seu grau de negatividade, de periculosidade, tá? Então, numa camada mais leve, onde existem apenas desencarnados, né, seres sem gradiente de luz para evoluir para as dimensões superiores, é completamente diferente de regiões extremamente negativadas, onde o grau de dor e sofrimento é inenarrável. A maior parte dessas regiões infradimensionais, um ser humano não consegue trafegar, não consegue ter contato, devido à intensidade da negatividade. Tá bom? Então, que isso seja claro. E quando se fala de figuras diabólicas, algumas pessoas passaram a falar: isso aí é conto das religiões, isso não existe, nada a ver, são desencarnados e tal. Mas o que acontece é o seguinte: quando a gente está em outras dimensões, além do corpo físico, né, sem o limitador do corpo físico, as formas de vida ali elas podem assumir aparências diferentes, né? Elas têm a capacidade de mobilizar a sua forma e a sua aparência para aquilo que elas desejem. Isso é um tipo de capacidade que essas outras dimensões permitem, seja as dimensões superiores ou dimensões até mesmo que nós consideramos negativadas, como regiões umbralinas. Então o que acontece? Às vezes alguns desses seres negativados, magos negros, obsessores, entidades dessas regiões, para trazer uma aparência mais cruel e mais maligna, eles mudam a sua forma para algo que seja mais assustador, mais violento. Então isso é um recurso amplamente utilizado. Então daí vem todas as talvez algumas dessas origens, né, de histórias relacionadas a figuras diabólicas, figuras demoníacas, monstruosas. Então isso pode existir demônios, entidades assim, de chifrinhos e o que mais for. Sim, sem dúvida alguma, isso pode existir, tá? Isso é até comum. Além disso, né, não apenas seres talvez humanos com aparência diferente, mas outras formas de vidas que nós não consideramos. Nas outras dimensões existem formas de vidas que não apenas a humana. Então, talvez existem outras figuras, né, outras aparências que não são comuns aos humanos, mas que podem existir nessas outras realidades também. E de fato existem. Então também aí é mais uma explicação para essas figuras demoníacas que existem, né, em diferentes histórias, diferentes, né, culturas e por aí vai. Tá bom? Então pode existir. Sobre o fato de existir uma figura única controlando, né, um demônio ali, alguma coisa que controle toda a negatividade dessas regiões, aí já é um pouco diferente, porque não existe uma figura única controlando isso. Existem diferentes dimensões, diferentes locais, cada um deles com digamos que um grupo de poder ou uma entidade controlando, né, e tendo, enfim, tendo controle de uma determinada região. Então não existiria uma, mas existiria inúmeras entidades que podem ter um controle sobre uma determinada região. Isso
de fato existem, né? Então poderia existir aí inúmeras figuras negativadas, demônios, entidades extremamente pesadas, cada uma controlando a sua área, né? Então isso de fato existe. Então existe um fundamento dessas histórias, né? Não foi apenas algo criado para assustar as pessoas. Na verdade, figuras assim, figuras com aparências de caveira, de monstro, podem existir. Não apenas o que costuma se achar nas linhas mais espíritas, né? Que o umbral é apenas uma região de entidades que está lá andando como se fossem zumbis, né? Porque são ignorantes ou por qualquer outra explicação. Isso existe sim nas camadas mais leves, desencarnados que estão ali desorientados, mas nas camadas extremamente leves do umbral. Mas o umbral não é aquilo, né? O que foi muito narrado pela cultura espírita é apenas a parte mais leve, apenas a parte mais leve. Se você de repente pega a literatura de repente Umbanda, alguma coisa assim, eles vão mostrar um pouco mais essas camadas mais pesadas, né? Resgate, coisas assim, né? Tem livros muito bons do Rubens Saraceni, André Costa, né? Que narram um pouco dessas experiências de resgate em outras dimensões. Às vezes algumas pessoas têm algum preconceito, né? Acham que são coisas, energias pesadas, mas não tem nada a ver. São histórias sobre evolução humana. O resultado que algumas pessoas tiveram ruim na vida, o que elas fizeram para que elas conseguissem evoluir a partir dali. Então eu acho algo que é completamente válido, e se você tiver contato com esses trabalhos, você vai ver que são de um grau de esclarecimento muito bom. Tanto para quem faz parte dessas religiões, como para quem não faz parte, né? Como é, por exemplo, o meu caso. Mas ainda assim é um trabalho muito bom. Então vale a pena a gente sempre buscar estudar sobre diferentes visões, para a gente ter sempre mais clareza, né? Uma visão ampla das coisas, sem qualquer tipo de crença, dogma ou preconceito. Espero que você tenha aproveitado. Um grande abraço e a gente se esbarra aí pelo cosmos.